Olá a todos, eu sou Matheus Gasparini, R2 de Oftalmologia da Unicamp, e hoje a gente vai dar continuidade ao módulo de ótica dentro do curso de refração. O tema do vídeo de hoje é o olho humano como sistema óptico. Para a gente poder começar a falar sobre o olho humano como sistema óptico, a gente precisa entender primeiro que o olho humano é um sistema óptico extremamente complexo. Para a imagem de um certo objeto ser formada na retina aqui atrás, a luz precisa passar por vários materiais diferentes, meios diferentes, com índices de refração diferentes. Então, primeiro a luz passa pela córnea, com índice de refração de 1,376, depois vai para o humor aquoso, com índice de refração muito similar ao da água, depois é refratado mais ainda aqui no cristalino. Dependendo se a luz incide sobre o núcleo ou sobre o córtex, o índice de refração é diferente. O do núcleo é maior, o do córtex é menor. Passando pelo cristalino, ela alcança o humor vítreo. Mais uma vez, tem uma refração parecida com a refração da água, até que finalmente os raios luminosos alcançam a retina e a imagem consegue ser formada. Imagine um sistema complexo desse, como que é fazer um cálculo matemático, né? Se com uma lente mais espessa, como eu falei no outro vídeo, já é mais difícil fazer cálculos matemáticos, imagine um sistema extremamente complexo como o olho humano. Então, era necessário criar um modelo simplificado, um modelo que tivesse uma aproximação grande, mas que simplificasse muito os cálculos matemáticos. E matemáticos começaram a estudar sobre o tema. Finalmente, Alvar Gustrand, que é um oftalmologista sueco, ele era um oftalmologista sueco, ele conseguiu montar um olho esquemático, um esquema simplificado do olho humano. É claro que não é um sistema perfeito, ele não reproduz com exatidão o que acontece na realidade, mas ele é muito bom. Tão bom que isso fez com que o Gustrand ganhasse um prêmio Nobel em 1911, tá? Essa descoberta. E nesse sistema, nesse olho esquemático reduzido de Gustrand, o olho é visto como um elemento óptico único. Então, nada mais daquilo de separar o olho primeiro córnea, humor aquoso, cristalino, humor vítreo, até chegar na retina, não. O olho é como se fosse uma única lente, um único sistema óptico, um único elemento óptico, no qual o ponto nodal vai ser apenas um. Então, como se fosse o centro óptico da lente, se o olho fosse uma lente, o centro óptico dessa lente ficaria bem aqui, ó, bem aqui, a 17 milímetros da retina, que é onde a imagem é projetada. O índice de refração do olho como um todo seria de 1,33, uma refração quase igual da água também. E o olho teria uma lente de 60 dioptrias de divergência. Então, esse é o olho esquemático de Gustrand. Ele simplifica demais os cálculos e o entendimento e a aplicação da ótica a nível oftalmológico. Um exemplo bem simples dessa aplicação do olho esquemático reduzido é a seguinte imagem. A gente consegue observar nessa imagem à direita que esse triângulo aqui, formado do objeto até o ponto nodal, que seria o centro óptico desse olho, ele é proporcional, né, aquele princípio da semelhança dos triângulos, ele é proporcional a esse triângulo aqui, que vai do ponto nodal até a retina. A gente sabe que esses triângulos eles são equivalentes, eles são proporcionais. Logo, a gente consegue definir que a altura da imagem formada na retina sobre a altura do objeto, ela vai corresponder à distância do ponto nodal até a retina sobre a distância do ponto nodal até o objeto. Então, a gente vai aplicar isso agora. Vamos pegar essa figura de Snellen aqui. E essa figura de Snellen vai ter 6 centímetros de altura. Então, a altura dessa figura seria 6 centímetros. E ela vai estar a uma distância de 6 metros do paciente. Qual vai ser a altura da imagem na retina? Fácil, fica muito simples usando esse modelo esquemático. A gente joga aqui, ó, a gente quer descobrir a altura da imagem da retina, esse valor x, sobre a altura do objeto, que é 60 milímetros, 6 centímetros, é igual à distância do ponto nodal à retina, que a gente viu no slide anterior, e também está descrito aqui,
que ela é sempre de 17 milímetros, nesse olho esquemático reduzido, sobre a distância do objeto ao olho, que é de 6 metros, 6.000 milímetros. Faz a conta, a regra de 3, a altura da imagem da retina vai ser de 0,17 milímetro. Então, uma aplicação, um exemplo de como a gente consegue aplicar isso para fins práticos. Outro princípio óptico importante do olho humano é o diâmetro pupilar. Tá? O diâmetro pupilar ele é variável de acordo com a iluminação do ambiente. Quando o ambiente está mais claro, a pupila contrai, faz miose, diminui o diâmetro pupilar. Quando está mais escuro, a pupila dilata, faz midríase e aumenta o diâmetro pupilar. No ambiente claro, uma visão fotópica, a pupila costuma ter um diâmetro entre 2 e 3 milímetros. E como que esse diâmetro pupilar é tão importante para a ótica humana? Vamos pegar o olho desse paciente aqui à direita, nessa figura, a gente consegue ver que é um olho míope. Por que eu estou dizendo que é um olho míope? Porque como a gente vai ver nas aulas de refração, nas outras aulas de miopia, hipermetropia, a gente consegue ver que o foco está antes da retina. Se o foco está antes da retina, existe uma miopia. Se o foco está depois da retina, existe uma hipermetropia. Ok, então existe essa miopia. Então a gente consegue ver que os raios luminosos que estão vindo do infinito, eles estão focando antes da retina, nesse ponto aqui, depois eles continuam sua trajetória. Eles continuam sua trajetória e são projetados na retina dessa seguinte maneira. Existe essa zona de foco na retina. Essa linha focal não é um foco único, o foco único está aqui antes da retina. Na retina existe essa zona focal. Tudo bem, até aí é o que acontece na miopia mesmo. Qual vai ser a importância do diâmetro pupilar para isso? Percebe que quanto maior for a abertura pupilar, quanto maior for o diâmetro pupilar, maior vai ser a passagem de raios periféricos. E os raios periféricos, eles inclinam mais para poder focar. Quanto mais periférico for um raio, maior, e quando ele incide sobre essa lente, maior vai ser a inclinação que ele vai precisar fazer para poder chegar no ponto focal. E quando esse ponto focal é antes da retina, como na miopia, ele continua essa trajetória, ó, e ele é projetado na retina assim, ó. Então a zona de projeção retiniana, ela fica muito maior. A gente chama essa zona de projeção retiniana de zona de borramento, ou em inglês blur circle. Tá? Vocês podem achar esse termo como literatura estrangeira também. Então esse blur circle, esse círculo de borramento, se a gente permitir a passagem de raios periféricos, eles vão inclinar mais, vão continuar a trajetória e vão formar uma zona de borramento maior. Com isso, a imagem vai perder nitidez, vai perder qualidade. Então, quando a gente tem um diâmetro pupilar maior, passam mais raios periféricos, aumenta a zona de borramento e perde nitidez. Tá? Isso é válido tanto para miopia quanto para hipermetropia. Então, pupila maior aumenta esse tipo de aberração e piora a qualidade, piora a nitidez da imagem. Isso explica o funcionamento do pinhole, do buraco estenopeico. O pinhole ele é um dispositivo que a gente bota durante o exame de refração na frente do paciente. Tá? E como o nome já diz, o buraco estenopeico ele é um pequeno orifício cuja função é permitir a passagem apenas dos raios mais centrais, dos raios paraxiais. Isso vai aumentar a nitidez da imagem. Por que isso aumenta a nitidez da imagem? Vamos novamente. Vamos pegar esse mesmo olho míope aqui. Lembra que os raios eles focavam antes da retina, eles focam antes da retina, depois eles formam essa zona de borramento aqui. A imagem não fica tão nítida, fica a imagem no ar aqui. Essa imagem borrada, projetada na retina. O paciente não está enxergando bem. Se a gente coloca um pinhole na frente, um buraco estenopeico na frente, a gente vê, eu não sei se está muito nítido para poder ver no vídeo, mas a gente consegue ver que só vão passar os raios centrais, os raios paraxiais. Os raios periféricos vão ser bloqueados pelo pinhole. Só os raios centrais vão passar. Como os raios centrais eles inclinam menos quando refratam, eles vão inclinar menos e vão formar um blur circle, um círculo de borramento muito menor. Muito menor. Como o círculo de borramento é menor, a nitidez da imagem é maior. Então, o paciente vai enxergar melhor. O paciente míope, o paciente hipermétrope, que é colocado na frente de um pinhole, ele vai conseguir ver a tabela da acuidade visual com muito mais nitidez. Por quê? Porque os raios periféricos vão ser bloqueados,
vão passar apenas os raios centrais, o borramento vai ser menor, a nitidez vai ser maior. Tá? Agora, se o paciente tiver uma redução da acuidade visual por alguma maculopatia ou por uma catarata densa, o pinhole não vai ajudar. Muito pelo contrário, o pinhole pode inclusive atrapalhar. Por quê? Porque como só passam os raios centrais, vai passar menos estímulo luminoso, certo? Vai passar um estímulo luminoso com uma luminosidade menor. Como passa com uma luminosidade menor, o paciente já tem uma doença na mácula, por exemplo, o paciente já tem uma catarata densa, o paciente já tem alguma outra doença retiniana. Isso, quando a gente faz raios com uma luminosidade menor, às vezes eles não são suficientes para poder estimular os fotorreceptores e poder transformar isso em visão, então isso acaba piorando a visão. O pinhole pode piorar a visão nessas situações. Agora, se a redução da acuidade visual for uma anormalidade óptica, a acuidade visual vai melhorar com o pinhole. Então, essa é a grande diferença do pinhole. A gente consegue ver mais ou menos qual é a causa da acuidade visual reduzida do paciente. Se é uma causa por um erro refracional ou se é por alguma outra anormalidade oftalmológica. Aqui um exemplo no olho hipermétropo, para não dizer que eu falei só de exemplo de olho míope, resolvi colocar um olho hipermétropo também para ver que a lógica é a mesma. Aqui a gente vê, sem pinhole, os raios periféricos eles estão entrando também no olho e estão formando uma grande zona de borramento aqui. É hipermétropo porque o foco é depois da retina. Mas olha a zona de borramento como ela é grande, olha como a imagem formada é pouco nítida. Agora, quando a gente coloca o pinhole, só vão passar os raios paraxiais, os raios centrais, a zona de borramento diminui muito, a acuidade visual do paciente melhora. Tá? Então, esse é o pinhole, o buraco estenopeico, e ele geralmente tem um diâmetro de 1,2 milímetro. E por que ele não pode ser um diâmetro ainda menor? Para passar só raios bem centrais mesmo e para deixar aquela zona de borramento bem menor. Ele não poderia ser menor ainda, por exemplo, 1 milímetro, 0,5 milímetro, isso não iria melhorar mais ainda a qualidade da imagem? Na verdade, não. Isso tem um motivo. E o motivo chama-se difração. Difração é aquele fenômeno luminoso que a gente viu a interação da luz com as fendas. Fazendo uma breve revisão, quanto menor for o orifício, maior vai ser a difração. E por que isso é um problema? Porque a difração ela forma na imagem projetada esse disco chamado de disco de Airy. Tá? Esse disco de Airy ele interpõe um limite para a acuidade visual. Como assim? Vamos imaginar que esse disco seja um pixel. Tá? Você está na frente de uma televisão e a televisão ela é formada por a imagem da televisão, a resolução é formada por vários pixels. Se o pixel é grande, a imagem fica com uma resolução ruim, a qualidade da imagem cai. Se a televisão for 4K até 8K agora, que são diversos pixels, a imagem fica com qualidade excelente, você consegue ver a TV bem de perto e você nem consegue enxergar os pixels, de tão boa é a qualidade e a resolução daquela televisão. Tá? Da mesma maneira, funciona o disco de Airy. Quando você tem uma difração muito grande, com um orifício pequeno, né? Um orifício pequeno aumenta a difração. Quando a difração é muito grande, o disco de Airy vai aumentar também. Tá? De tal maneira que se o orifício for pequeno demais, a difração vai ser grande demais. E o disco de Airy vai ser muito grande. Tão grande que vai piorar a resolução da imagem. E vai tornar a imagem também ruim. Então, orifícios muito pequenos aumentam muito a difração, diminuem a resolução da imagem, pioram a qualidade da imagem. Então vamos aumentar o orifício. Também vai piorar a qualidade se aumentar demais. Por quê? Porque vão começar a surgir as aberrações ópticas, quando você aumenta muito o orifício, pelos raios mais periféricos estarem entrando no olho. Então, é um beco sem saída. Você não consegue ter uma nitidez retiniana perfeita. Você não consegue formar uma imagem perfeita, porque você tem orifícios pequenos demais, aumenta muito a difração, orifícios grandes demais, aumenta muitas aberrações ópticas. Então, isso torna a acuidade visual de um sistema óptico, e isso inclui o olho humano, limitado. Isso impõe um limite para a acuidade visual. Tá? Então, hoje a gente falou do olho humano como sistema óptico, entrou no mérito do olho esquemático reduzido de Gullstrand, a importância do diâmetro pupilar e a importância do pinhole no exame oftalmológico,
e também por que a nossa acuidade visual é limitada, pelos fenômenos das aberrações ópticas e pelo fenômeno da difração. Era isso, pessoal. Muito obrigado.